Olá, eu sou a Nina. Hoje venho cantar-vos e tocar uma música, chama-se Riptide. Espero que gostem. I was scared of dentists and dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Your majesty's persistence in dreams. They come on stack, lady, running into the riptide, taking away through the dark side. I wanna be your left-hand man. I'll love you when you see that sun. I got a hook in my throat, 'cause you don't say the words wrong. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do 13º Congresso Estudantil da Comunicação, a viagem pelo mundo da comunicação. Espero que se encontrem todos bem aí desse lado. O meu nome é Inês da Silva e sou aluna do primeiro ano de Ciências da Comunicação no Instituto Universitário da Maia. Hoje, o meu papel é introduzir mais um dia de congresso que tem como tema principal a comunicação não verbal. Ao longo do dia de hoje, vamos poder assistir a temas como o fotojornalismo, a linguagem corporal e ainda a publicidade não verbal. Senhores passageiros, atenção! Fiquem connosco, apertem os cintos de segurança, estamos prontos para descolar. Convido-vos ainda a participarem e a interagirem connosco durante cada uma destas sessões. Aproveitem! Bom dia a todos! O meu nome é Margarida Cerqueira e vou ser a vossa moderadora do dia de hoje. O tema do dia é comunicação não verbal e vamos contar com diversas apresentações, entre as quais a importância da comunicação não verbal, a publicidade não verbal e o fotojornalismo. Assuntos bastante interessantes, não? Portanto, agarrem nas vossas malas e venham embarcar nesta viagem connosco. Não se esqueçam do chat em direto onde podem colocar todas as vossas questões. Desfrutem! Para iniciar esta nossa viagem, temos o aluno Tiago Jesus com o tema A Comunicação Não Verbal. Bom dia! Na minha apresentação, irei falar da comunicação daqueles que não usam palavras e que necessitam muitas vezes de auxílio de terceiros para comunicar. Pessoas com deficiências auditivas e de visão são as mais afetadas quando há uma falta de informação direcionada. Muitas vezes, esta falta de informação é mais evidente em alturas de grande necessidade, como a que vivemos, onde a ajuda telefónica, como por exemplo do SNS 24, é quase impossível para uma pessoa que sofre de alguma destas incapacidades. Os dados estatísticos, no que respeita às pessoas surdas em Portugal, apontam para mais de 120 mil pessoas que sofrem de incapacidades ou deficiências auditivas. A contabilização, no entanto, não difere se as pessoas têm mesmo uma deficiência auditiva ou um déficit auditivo. Este agrupamento faz com que os números sejam dispares. Segundo dados de 1996, existiam 115 mil pessoas com deficiência auditiva e 19.172 com surdez. Em 2001, registaram mais de 84 mil deficientes auditivos e, passados 10 anos, a linha que divide quem nasceu com deficiência e quem desenvolveu um déficit de audição devido a outros fatores é cada vez menos acentuada. Já pelo contrário, os dados estatísticos representam o número de pessoas que sofrem de cegueira são mais estruturados. Os dados são divididos entre cegos e ambliopes, ou seja, pessoas com capacidade de visão reduzida. Assim sendo, em Portugal existem 160 mil pessoas que sofrem de cegueira, sendo 20 mil cegos e 140 ambliopes. De seguida, irei apresentar algumas das formas que pessoas com estas necessidades especiais usam para comunicar. Como, por exemplo, as pessoas invisuais usam o Braille, que é um sistema baseado em 6 pontos de alto relevo, dispostos em 2 colunas de 3 pontos, que, combinados entre si, resultam em 64 combinações ou símbolos e permitem responder às diversas necessidades das representações escritas,
como o alfabeto, a matemática ou a música. Estes 6 pontos são designados por célula Braille e estão numerados de acordo com a posição em que se encontra. Este código pode ser encontrado em inúmeros sítios que quase nunca é notado, como nas caixas de medicamentos e nos itinerários do metro. Sendo assim, sendo simples a sua aprendizagem por parte de pessoas com deficiência visual, a mesma pode estar condicionada por vários fatores, como limitações psicomotoras, motivação, idade em que surgiu a deficiência, etc. Porém, como nem todas as pessoas que sofrem deste tipo de limitações aprendem este código, há várias alternativas, como por exemplo a tecnologia de sistema de voz, que descreve o que está a acontecer ou o que está escrito num determinado sítio. Esta tecnologia está maioritariamente presente em cinemas que são adaptados a estas necessidades. No que toca a pessoas com limitações auditivas, não existem linguagens gestuais, mas sim línguas gestuais. Linguagem pode entender-se como um qualquer sistema de símbolos ou objetos constituídos como signos. A linguagem das cores, a linguagem corporal, etc. Uma língua, por seu lado, é um sistema de signos arbitrário e convencional. Neste caso, o veículo da expressão da comunidade surda e com gramática, estrutura e dinâmicas próprias. Os gestos da linguagem gestual portuguesa, LGP, são constituídos por 5 parâmetros base. Configuração da mão, movimento, expressão não manual, localização e orientação. A LGP tem uma estrutura bem diferente do português. A ordem básica das frases divide-se em SOV, sujeito, objeto e verbo, e também OSV, objeto, sujeito, verbo. Em português seria o equivalente a dizer eu casa vou ou casa eu vou. Em LGP, as interrogativas, declarativas ou exclamativas identificam-se com os elementos não manuais, como o arquear das sobrancelhas ou dos ombros. Muitos acreditam que a língua gestual é universal, o que está errado. Cada país tem a sua língua gestual, emergente da comunidade e mutante com o tempo. Em Portugal, como noutros países, nota-se ainda a existência de diversos regionalismos. Há em todo o mundo diversas línguas gestuais, como por exemplo a ASL, American Sign Language, BCL, British Sign Language e Libras, línguas de sinais brasileira. E nenhuma delas nasce da língua oral do seu país, mas antes da história da comunidade surda que a utiliza. É ainda um erro chamar-se surdo-mudo a um surdo. Além de ser pejorativo, é errado. Uma pessoa surda apresenta uma perda auditiva, mas tem cordas vocais. Muitos surdos podem, por opção ou por terem tido uma educação que aposta mais no oralismo, usam as cordas vocais e conseguem falar. Em Portugal, estas pessoas dispõem de várias plataformas e associações que ajudam na integração destas mesmas na sociedade. A ACAPO, ou Associação de Cegos Ambliopes de Portugal, é uma instituição particular de solidariedade social fundada a 20 de outubro de 1989, que tem como missão a defesa dos direitos e interesse das pessoas com deficiência visual, tendo em vista a sua plena integração socioprofissional. A Associação Portuguesa de Surdos, APS, fundada no dia 24 de setembro de 1958, tem uma missão muito parecida com a ACAP, que é garantir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas surdas, respeitando sempre as particularidades e características únicas de cada uma, independentemente da sua origem, valores, ideologia e religião. Em conclusão, podemos dizer de bom grado que Portugal dispõe de medidas preventivas para fornecer informação e comunicar com pessoas com estas necessidades, desde instituições que prestam um serviço mais direto a estas comunidades, a empresas que promovem rastreios auditivos e oculares que previnem certos casos que podem levar à cegueira ou à surdez. E com isto termino a minha apresentação. Obrigado.
A aluna Érica Gomes leva-nos agora a viajar pelo mundo da importância da comunicação não verbal. Bom dia a todos, sou Érica Gomes, aluna do primeiro ano da licenciatura do curso de Ciências da Comunicação do Instituto Universitário da Maia e gostaria de vos desejar as boas-vindas ao nosso projeto Viagem pela Comunicação. Espero que gostem dos temas abordados ao longo do mesmo, onde eu, no âmbito da minha participação no 13º Congresso Estudantil de Comunicação, irei abordar o tema da importância da linguagem não verbal. Gostaria desde já de agradecer aos meus colegas estudantes, professores e convidados por terem possibilitado a realização deste congresso e também agradecer a todos vocês que estão a fazer parte desta viagem, que embora não tenha sido realizada da forma planeada, tornou-se um primeiro congresso estudantil de comunicação concretizado via online e que possibilitou atingir o maior número de audiência. Irei agora começar a minha apresentação, apertem os cintos. O conceito de comunicação não é algo tão complexo como as pessoas podem pensar. Na verdade é bastante simples. Comunicação pode definir-se como um processo de interação no qual partilhamos algo, desde ideias, sentimentos e até emoções. Como sabemos, desde os primórdios do tempo que o ser humano sente a necessidade de se comunicar, e mesmo não possuindo na altura uma língua concreta, estruturada, com base e regras específicas, comunicavam entre si, através de sons e gestos, no quais criavam padrões para facilitar a sua compreensão. Alguns deles ainda são utilizados hoje em dia, como é o exemplo do ato de dar as mãos, que na altura era utilizado como uma forma de guiar e manter por perto as pessoas que faziam parte do grupo em que se inseriam. Uma das principais funções da comunicação não verbal é o de complementar o processo de comunicação verbal, de modo a que esta seja possível dar uma maior ênfase quando transmitir uma mensagem. A linguagem não verbal também surge como uma forma de substituir uma expressão ou frase, atribuindo ajustes à fala, pausas e gestos, dando uma maior compreensão ao que é dito e contradizer o que está sendo dito, facilitando, por exemplo, o uso à ironia. A comunicação é fundamental para vivermos em sociedade com o outro, tanto nas relações pessoais, como educacionais e empresariais. A comunicação verbal é importante, porém a linguagem não verbal também tem um grande impacto. Por exemplo, o nosso corpo comunica de diversas maneiras, desde a nossa postura, do nosso olhar, dos nossos gestos e até mediante o tom de voz. Esta é complementar à linguagem verbal, porque subconscientemente as pessoas, mesmo que não estejam a prestar atenção, notam o comportamento que a pessoa tem quando transmite ou recebe a mensagem, e isso afeta a comunicação não verbal e a relação entre as pessoas. Daí que a linguagem não verbal, por vezes, seja tão ou mais importante que a linguagem verbal. A título de exemplo, temos a nível profissional a linguagem não verbal, que tem uma grande notoriedade, desde a entrevista de emprego até negociar com as outras empresas, como as expressões faciais, a postura, os movimentos que podem demonstrar insegurança, desconforto ou nervosismo. Partindo para um campo mais teórico, existem alguns tipos de comunicação não verbais. São eles a paralinguagem, ou seja, são os sons que não integram o vocabulário da língua utilizada, como a maneira de falar, a entoação de voz utilizada e eventuais pausas nas falas. Uma curiosidade é que quando as pessoas estão felizes, aumentam o tom na voz. Temos também a proxímica. Esta está ligada ao uso que o homem faz do espaço em seu redor para se comunicar. Trata-se de aspectos como, por exemplo, a proximidade relativa aos interlocutores e da influência do ambiente. A cinésica trata-se de movimentos que realizamos com todas as partes do nosso corpo, também chamada de linguagem corporal. Expressões faciais, postura corporal e gestos fazem parte da mesma. Por exemplo, quando as pessoas estão de braços cruzados, demonstram que não estão muito abertas à conversa ou desconfortáveis com a mesma. Por fim, temos as características físicas. Neste tipo de comunicação não verbal entram adereços, vestimentas, aspectos físicos e o impacto provocado por eles ao interlocutor. Ou seja, a comunicação por características físicas nada mais é do que a primeira impressão que causamos no outro. Um exemplo verídico em que a comunicação não verbal foi mais importante do que a comunicação verbal foi um caso em que um soldado americano que estava a ser feito refém durante a Guerra do Vietnã de 1955 a 1975 conseguiu transmitir a mensagem tortura através de um código Morse durante uma entrevista onde o seu discurso havia sido planeado pelos próprios captores. Este conseguiu transmitir esta mensagem pelo piscar de olhos e mais tarde acabou por ser libertado pelos seus próprios companheiros, graças a este ato heroico. Obviamente que, como já foi referido, é-nos muito útil durante o nosso cotidiano, como por exemplo comunicar com pessoas surdas,
visto que é uma maneira fundamental para os surdos comunicarem, sendo o conhecimento da linguagem gestual algo recomendado a todos. Quando precisamos de viajar, contudo, é preciso terem atenção na linguagem não verbal quando viajamos para um país com uma cultura diferente e gestos e expressões completamente diferentes, como é, por exemplo, os acenos de cabeça na Índia comparativamente a Portugal. Algumas curiosidades sobre a linguagem não verbal. Normalmente, as pessoas, quando estão num grupo, riem-se para a pessoa que tem mais interesse ou que lhe chama mais a atenção e, habitualmente, as pessoas, instintivamente, desviam o olhar quando estão a mentir. Pessoas com relações próximas tendem a ter um contacto mais físico mesmo durante as conversas, onde se conseguem entender apenas por olhares e, por vezes, chegam mesmo a criar formas de comunicação não verbais próprias. Em suma, percebemos que a comunicação é fundamental para vivermos em sociedade e que a comunicação não verbal é tão importante como a comunicação verbal, sendo capaz de transparecer coisas que a comunicação verbal não consegue, através de expressões faciais, de gestos, da postura, a expressão corporal e até mesmo da aparência. Obrigada por terem assistido, tenham o resto de uma boa viagem. Deixo-vos agora com a aluna Catarina Lacá, que nos leva a viajar pelo mundo da comunicação não verbal, cinésica, prossémica e paralinguagem. Bom dia, sou a Catarina Lacá e neste terceiro dia de congresso decidi trazer-vos um tema que é a comunicação não verbal, nomeadamente a cinésica, proxémica e paralinguagem. Então, a comunicação não verbal utiliza algumas espécies de suportes, tais como o corpo, a dispersão dos indivíduos no espaço e uma série de outros sinais que nos envolvem no dia-a-dia e que nos transmitem mensagens às quais, por vezes, não damos a verdadeira atenção e que podem, por isso, interferir na nossa relação com o outro. Todo o comportamento numa situação de interação tem valor de mensagem, ou seja, é impossível de não comunicar. Este tipo de comunicação transmite, muitas vezes, as intenções que as palavras não chegam a expressar e, assim, um sorriso ou um silêncio em determinadas situações podem comunicar mais facilmente o que sentimos do que simples palavras. Podemos então entender a comunicação verbal como toda a comunicação que acontece para lá das palavras e que apresenta pouco controle consciente por parte dos emissores e que varia com o padrão cultural em que nos inserimos. Então, o primeiro campo que vamos abordar vai ser a cinésica, que é nada mais nada menos do que a linguagem corporal. Então, a cinésica integra o campo dos movimentos corporais, sendo que nenhum movimento ou expressão corporal é destituído de significado no contexto em que se apresenta. Logo, estão sujeitos à análise sistemática. Estas tendem-se por 5 áreas, que são o contacto visual, os gestos, as expressões faciais, a postura e os movimentos da cabeça. Começando então pelo contacto visual, aqui estão implicados a frequência, a duração e a ocasião de um olhar, que são fatores que permitem enviar mensagens sobre o relacionamento entre duas ou mais pessoas, e isto automaticamente faz com que o outro se sinta implicado pessoalmente, e muitas vezes isto é capaz de eliminar ou substituir uma possível conversa. A seguir temos então os gestos, e a gestualidade é um dos aspectos mais importantes do comportamento não verbal, uma vez que possui uma expressividade enorme. Podemos caracterizar os gestos em 5 categorias: os gestos simbólicos, que são os sinais emitidos intencionalmente e que possuem um significado, como por exemplo apontar para alguma coisa. Temos então também os gestos ilustrativos, que são movimentos que vamos usando no decurso da conversa, que ilustram o que se vai dizendo. Temos então também os gestos indicadores de aspectos emocionais, como por exemplo fechar o punho em sinal de raiva. Temos então também os gestos reguladores, que servem para manter o fluxo da conversa, indicando a quem fala se o outro está interessado ou se até deseja interromper. E por fim, temos os gestos de adaptação, que são gestos não intencionais, que já são sistemáticos. Por exemplo, levar a mão ao telemóvel quando o telemóvel toca, e às vezes nem é o nosso, levar a mão ao bolso. E então, outra coisa que está relacionada com a cinésica são as expressões faciais, e estas podem desempenhar várias funções, tais como a expressão das emoções, das atitudes interpessoais, o envio de sinais inerentes a uma conversa e a manifestação de aspectos típicos da nossa personalidade. Em relação à postura, que também é um fator importante, em todas as culturas existem muitas formas de estar deitados, sentados ou de pé.
Existem posturas variadas que correspondem a situações de amizade ou de hostilidade, bem como posturas que indicam um estado ou uma condição social, entre outros. E por fim, na cinésica, podemos considerar também os movimentos da cabeça. E estes passam tão despercebidos, mas são tão importantes, mas já estão tão enraizados em nós que fazemos sem nos apercebermos, mas são muito importantes porque um aceno de cabeça de quem ouve é entendido por quem fala como um sinal de atenção e por isso desempenha neste um papel de reforço, pois encoraja a sua continuação, bem como uma recompensa pelo seu discurso. E então, isto foi tudo em relação à cinésica, então vou prosseguir a falar sobre a proxémica. E então, o termo proxémica define o conjunto de observações e das teorias referentes ao uso do espaço na comunicação. A maneira como um indivíduo estrutura o seu microespaço é de forma inconsciente, sendo esta uma questão sempre relacionada com a situação, o ambiente e também, muito importante, a cultura. Neste campo é importante falarmos do espaço de organização informal. Isto é nada mais nada menos que o território pessoal em torno de um indivíduo, ou seja, o nosso espaço pessoal, e determina a distância entre indivíduos em diferentes tipos de contacto. Por exemplo, se estou com uma pessoa que me é mais familiar, tenho o meu raio de distância pode ser menor, mas não se aplica ao mesmo com pessoas que me são estranhas. E isto vai aumentando conforme a nossa intimidade com a pessoa. O homem, tal como os animais, serve-se dos seus sentidos para diferenciar as distâncias e os espaços, e a distância escolhida depende das relações interindividuais, como eu disse, dos sentimentos, as atividades dos envolvidos na situação. E daí a necessidade que existe em estarmos atentos a estas situações no contexto da formação, dado que a forma como utilizamos o nosso espaço e dos outros transmite diferentes significados e o modo de relação que pretendemos transmitir. E a seguir, vamos falar da paralinguagem, que é a mais simples de explicar, talvez. E então, a paralinguagem é um conceito que se aplica às modalidades da voz, modificações de altura, intensidade, ritmo das palavras, que fornecem informações sobre o estado afetivo do locutor e ainda outras emissões vocais, tais como o bocejo, o riso, o grito, ou mesmo tossir, etc. A qualidade da voz também é importante e também as vocalizações que emitimos durante a fala, e dividem-se em 4 índices paralinguísticos, que são a qualidade da voz, isto é nada mais, nada menos que a altura, a qualidade da articulação das palavras e o ritmo. Então depois também é caracterizadores vocais, que são o riso, o suspiro, o choro, o bocejo ou o grito, como foi dito anteriormente. Qualificadores vocais, que são as maneiras como as palavras são preferidas, a intensidade, o timbre da voz e a extensão vocal. E por fim, as secreções vocais, que são aqueles sons que contribuem para o fluxo da fala, mas que não são consideradas bem palavras. Por exemplo, pausas na fala, ou fazer e qualquer interrupção de ritmo, mas que, embora não tenha significado em termos de palavra, transmite um certo ritmo à conversa e não torna as coisas tão mecânicas. Falados os 3 campos da comunicação não verbal, gostava de apenas acabar com uma outro e dizer que a comunicação não verbal desempenha várias funções que ajudam o ser humano a comunicar, e desta forma podemos encará-la talvez como o principal meio de expressão em termos de aspectos emocionais. Embora não se usem palavras, se nós apenas disséssemos palavras e mantivéssemos quietos, sem fazer uma expressão, sem fazer um gesto, não transmitimos qualquer tipo de emoção. Então eu acho que é muito importante darmos mais valor a este tipo de comunicação. E podemos ver este tipo de comunicação na apresentação do eu e dá um corpo ao eu, porque é uma imagem de si mesmo que mostra ao mundo que o envolve, e principalmente como um apoio à própria comunicação verbal, como eu estava a dizer. E se nos lembrarmos deste tipo de comunicação
Podemos ver que tanto a comunicação verbal como a não verbal, embora pareçam coisas opostas, não só caminham lado a lado, como também se relacionam intimamente em todas as mensagens. Então, espero que tenham gostado e boa continuação do Congresso. Bruna Vieira vai guiar a próxima viagem, que tem como destino o fotojornalismo. Olá a todos e sejam bem-vindos para mais uma participação da 13ª edição do Congresso Estudantil de Comunicação. Eu sou Bruna e venho-vos falar sobre o fotojornalismo. O fotojornalismo é uma especialidade do ramo da fotografia, em que as imagens produzidas apresentam-se da forma mais clara, explicativa e informativa possível. Outra forma de descrever este tipo de fotografia é através da sua função. O fotojornalismo visa combinar as técnicas e a capacidade descritiva das imagens, juntamente com o olhar crítico e com o caráter informativo do jornalismo. É claro que este tipo de fotografia não deixa de ser considerada uma forma de arte. O fotojornalismo possui características bastante próprias e bem distintas, e o seu objetivo é trazer informações claras e concisas ao observador através das imagens. Foi em finais do século XIX e início do século XX que a fotografia se tornou um elemento de representação da realidade. Juntamente com o fotojornalismo, assistiram e registaram gradualmente os acontecimentos mais importantes da história mundial. Foi também graças ao desenvolvimento das tecnologias que se proporcionou uma melhoria na captura de imagem e na qualidade em que as mesmas eram produzidas. Desta maneira, a fotografia afirmou-se como a mais perfeita forma de representar a realidade. Foi também nesta virada de século que a produção e reprodução de imagens chamou a atenção enquanto notícia. Aqui destacam-se a figura de dois fotojornalistas bastante importantes. O primeiro é Robert Capa, que foi um dos mais conhecidos fotógrafos de guerra e que realizou a cobertura dos conflitos mais importantes que decorreram na primeira metade do século XX. O outro fotógrafo é Evandro Teixeira, que nasceu na cidade baiana de Irajuba e foi o responsável pelos registros mais icónicos da ditadura militar brasileira. Ambos acabaram por desempenhar um papel fundamental no mundo da fotografia. O fotojornalismo apresenta um papel de extrema importância no registro da história mundial. Para além disso, é também responsável por levar informação de forma clara e objetiva para um público muito maior. Estas imagens possibilitam que notícias e acontecimentos ganhem vida, cor e rostos. Podem ajudar a despertar emoções e até mesmo fazer com que esta informação alcance parcelas diferentes da população e que acabe, por certa forma, por romper determinadas barreiras, tanto a nível linguístico como geográfico. Como sabem, existem diferentes géneros de fotografia jornalística em que se destaca a fotografia social. Esta tem por objetivo registar os acontecimentos que estão ligados aos problemas ou dinâmicas da nossa sociedade. Frequentemente, estes tipos de fotografias registram denúncias a situações de vida em comunidade ou povos, ou até mesmo grandes desastres, que podem ser de causas naturais ou não. Relativamente à fotografia desportiva, esta dedica-se a registrar os eventos desportivos mais importantes, desde os jogos amistosos até aos campeonatos. Este género conta também com o registro de fotografias históricas, de momentos em que recordes foram quebrados e atletas que se acabaram por tornar verdadeiras lendas. Passamos agora para a fotografia cultural. Esta está normalmente ligada aos registros da ação da Polícia Civil e Militar, normalmente integrada em protestos, abordagens policiais ou ações preventivas. Este tipo de fotojornalismo é bastante conhecido e popular entre os jornais. Finalmente, passamos para o fotodocumentário. E aqui, tudo se baseia em um conjunto de fotos que procuram registar e documentar eventos e acontecimentos. Aqui, o objetivo é capturar os acontecimentos com precisão, procurando assim registar a informação da forma mais clara e objetiva possível. Aqui destaca-se a figura de Sebastião Salgado, de 76 anos, que nasceu em Minas Gerais e consagrou-se mundialmente como fotodocumentarista. As imagens de Salgado retratam os problemas do homem, desde a fome, o desemprego até às doenças. Sebastião Salgado diferenciou-se pela maneira como aborda estes problemas sociais de uma forma bastante particular, visto que os seus aspectos estéticos diferenciados buscam inspiração no humanismo e noutros elementos. Somados então ao respeito,
que o fotógrafo tem pelos seus fotografados e pela situação em que eles vivem. Tudo isto fez com que este fotógrafo se tornasse uma figura de destaque no contexto do documentarismo contemporâneo. Outro dos fotógrafos que também se destaca nestes géneros é Steve McCurry, de 70 anos, que é o fotógrafo do Time, da National Geographic, e que foi o responsável pelo registro da imagem da menina afegã, que se tornou capa da edição de junho de 1985 e que hoje é reconhecida mundialmente. Passamos agora para duas pequenas perspectivas de duas fotojornalistas bastante importantes. A primeira é Inês Costa Monteiro, de 25 anos, e que afirma que a internet enfatizou a presença de cidadãos no mundo do fotojornalismo. De acordo com a mesma, a internet não modificou o fotojornalismo, mas sim o comportamento das pessoas. Modificou as relações pessoais e a forma como cada pessoa olha para si própria. Aqui, o número de likes, de amigos e de comentários nas redes sociais acaba por influenciar de certa forma o comportamento das pessoas. Afirma também que o desenvolvimento das tecnologias alterou de certa forma o fotojornalismo, devido essencialmente à evolução dos telemóveis, visto que as câmaras não são assim tão acessíveis economicamente. A outra fotojornalista é Ana Brígida, de 34 anos, e vai ao encontro da opinião de Inês Monteiro, afirmando também que a internet realçou a presença de cidadãos no mundo do fotojornalismo. Segundo a mesma, criou-se uma necessidade de se querer mostrar e partilhar as próprias fotografias. Antes da internet, as pessoas só tinham acesso às fotografias através dos jornais. Afirma também que as tecnologias acabaram por trazer alterações no mundo do fotojornalismo, visto que agora a internet possibilita que sejam partilhadas as fotografias dos profissionais e dos amadores. Como forma de finalizar esta minha apresentação, queria reforçar mais uma vez que o fotojornalismo é um género da fotografia que visa documentar e informar. Trata-se então de uma das áreas mais complexas, que exige bastante estudo e um olhar dos profissionais que se aventuram nele. Eu fico por aqui e obrigada por terem estado desse lado a assistir. Damos assim por encerrar a primeira sessão deste dia. Voltamos a ter encontro marcado hoje às 12h30 aqui no canal do YouTube. Obrigada!